Paz e graça, aqui quem vos fala é o vosso amado Lemois. Estarei falando de um assunto que é o esquecimento do outro reino. Estarei falando ou lendo em Salmos capítulo 9, versículo 15 a 20. Diz assim: as gentes precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados as gentes perante a tua face. Põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Estarei falando de um assunto que é praticamente esquecido no nosso mundo. Muita gente hoje não sabe pensar acerca das coisas que hão de acontecer. Muita gente acha que a morte é o fim de tudo, mas se nós irmos em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia vem falar lá para nós que para o homem só basta morrer uma vez, mas depois da morte haverá de enfrentar o juízo de Deus sobre tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Então eu queria chamar a tua atenção neste dia. Eu quero falar para você que existe um grande julgamento que todos nós haveremos de passar. Eu queria falar do primeiro julgamento. O primeiro julgamento é acerca do julgamento das obras dos crentes. Aqui quem será o juiz será o Cristo Jesus. E este lugar será lá no céu, onde os crentes serão galardoados segundo as coisas que eles fizeram aqui na terra. A Bíblia vem falar para nós em Daniel capítulo 12, versículo 4, que os brilhos das pessoas serão como os firmamentos dos céus, segundo o galardão que cada um há de receber. Como declara 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O segundo julgamento é o julgamento das nações, isto é, julgamento dos gentios. É a segunda vinda de Jesus. O seu lugar é no vale de Josafá. O juiz será próprio Jesus. E os participantes serão os gentios vivos na época da volta de Cristo. E o tratamento deles será como o tratamento dos irmãos de Cristo, isto é, Israel. Os salvos entrarão no reino, os perdidos serão lançados para dentro do lago de fogo, como declara Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, e Joel capítulo 3, versículo 2. O outro julgamento é o julgamento de Israel. O tempo que vai acontecer é na segunda vinda de Jesus. O lugar é na terra, isto é, no deserto dos povos, onde o juiz será o próprio Cristo. Os judeus vivos, ao tempo da segunda vinda de Jesus, eles serão julgados, e Jesus, o Messias, os aceitará. Os salvos entrarão no seu reino e os perdidos serão lançados para dentro do lago de fogo, como declara Ezequiel capítulo 20, versículo 33 a 38. O outro julgamento é o julgamento dos anjos caídos. A Bíblia vem falar para nós em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim: vós não sabeis que hão de julgar até o próprio os anjos caídos. Mesmo em Judas capítulo 1, versículo 6, diz também a mesma coisa, onde o lugar é um lugar não especificado, onde o juiz será Cristo e os crentes, e os participantes são todos aqueles anjos caídos, desobedientes a Deus e seguiram Satanás. O outro julgamento é o julgamento dos mortos não redimidos. O tempo é depois do milênio, o lugar perante o grande trono branco. A Bíblia vem falar para nós em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. A Bíblia vem falar para nós que eis que vi um trono branco, e de cuja presença fugiram-se os céus e a terra, e vi grandes e pequenos, ricos e pobres, todos diante do trono. Todos foram julgados segundo as coisas que eles faziam, e se o nome não foi achado inscrito no livro da vida, será lançado para dentro do lago de fogo, de onde foi preparado para Satanás e o falso profeta. Então esta é a grande atenção que a humanidade tem de prestar. Esta é a grande coisa que as pessoas têm de saber, que um dia Jesus voltará e trará o juízo. A primeira vinda de Jesus, ele vem como cordeiro, mas a segunda vinda de Jesus, ele virá como leão da tribo de Judá. A primeira vinda de Jesus, ele vem como servo, mas a segunda vinda de Jesus, ele virá como rei e senhor. Então toma muita atenção. A ressurreição do justo.
todos que dormem no pó da terra um dia hão de ouvir Jesus chamar pelos seus nomes, incluídos os mortos em Cristo, que serão ressuscitados no arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, incluindo os salvos durante o período da tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4,